Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Boa tarde, professor Delbrando. Boa tarde, professor Petrônio. Boa tarde, professor Douglas. Boa tarde. Hoje, como é de costume, né, toda sexta-feira, nesse horário de 17 horas, o Núcleo SEI faz uma live sempre trazendo um tema envolvente relacionado à educação. E hoje a gente vai discutir, vai aqui ouvir os professores Douglas e Delbrando e o Petrônio sobre a polo universitário, né? O tema da live vai ser perspectiva do desenvolvimento municipal para uma cidade polo universitária. Então nós sabemos que quando a cidade, o município se torna um polo universitário, também acompanha com ele um desenvolvimento da própria município, né? Nós temos vários exemplos aqui no Brasil, temos vários exemplos também no Ceará. Então, sempre tem essa perspectiva que quando o município vai ser implantado vários cursos de nível superior, né, várias faculdades, universidades, atrelado a isso vem também o crescimento, né, do município, vem o desenvolvimento do município para atender às necessidades dessas instituições implantadas, né, em sua sede, né. Então, para isso, eu convidei, o SEI convidou o professor Delbrando, né, que é o professor da UES, lotado na Faculdade do Rio Grande do Norte, ex-vice-reitor, foi diretor de Limoeiro também durante 8 anos, vice-reitor da Universidade Estadual do Ceará por 8 anos também, 2 mandatos, e atualmente ele é candidato a assumir o cargo de reitor da Universidade Estadual do Ceará. Tem também o professor Douglas, né, da Faculdade Novo Tempo, que é uma instituição da UNITA, né? Da UNITA. O professor Douglas é graduado em Nutrição e Educação Física, né? Tem mestrado na área também de Nutrição, MBA, né? Vários cursos internacionais aí de coach, certo? E hoje ele atua como coordenador de ensino da Faculdade Novo Tempo. E o professor Petrônio, já é conhecido aqui da nossa cidade de Itapipoca há muito tempo, já mora aqui há uns 15, 16 anos, por aí assim. É da Faculdade de Educação de Itapipoca, graduado em Química Industrial, mestrado em Bioquímica, graduado em especialização em gestão pública, né? Administração pública. E também já foi diretor da nossa faculdade no período 2008 a 2012. Então, os convidados, né, a gente fez a questão que eles têm essa parte de experiência em gestão universitária, né, em gestão de instituições de ensino superior. Por isso, a gente convidou esses 3 professores e também tinha convidado o professor Apolônio, que é o coordenador da UNITA, né, que é um curso presencial, mas ele tinha compromisso nesse mesmo horário, e a professora Cristina Montenegro, que é a coordenadora do IVA, da UEF, que é da UVA, que atua aqui nos cursos presenciais, aqui em Itapipoca, né? Mas também a professora Ana Cristina tinha um compromisso nesse horário, por isso que ela não foi possível vir, nem ela nem o Apolônio. Bem, pessoal, então a gente poderia agora dar início realmente à nossa live, né? Eu gostaria de falar ouvir primeiro aqui o professor Douglas, da Faculdade Novo Tempo, que ele comentasse um pouco sobre o tema do desenvolvimento municipal de uma cidade polo universitária e também falasse um pouco sobre a Faculdade Novo Tempo, né, o que a Faculdade Novo Tempo trouxe para Itapipoca, né, o que ainda vai trazer, que a gente sabe que ainda tem coisa para vir, certo? E falar um pouco dos cursos da própria faculdade. Então, eu passo a palavra para você, professor Douglas. Muitíssimo obrigado, professor Furtado, mais uma vez. Agradecer o convite, né? Muito boa tarde a todos os telespectadores, todo mundo que está acompanhando aí via Facebook, né? Agradecer também a presença do professor Hildebrando, do professor Petrônio, né?
e dos ouvintes que aí estão, né, acompanhando essa live junto ao Facebook. Fazendo só um apanhado, né, nós hoje, a faculdade hoje é Uninta Itapipoca, né, nós somos frutos da nossa instituição mãe, né, a Uninta de Sobral, o Centro Universitário Uninta de Sobral, e quando nós iniciamos essa proposta de vir para Itapipoca, já era um sonho muito grande no nosso excelentíssimo reitor, o Dr. Oscar Rodrigues Espínola, né, de trazer uma instituição de ensino superior para que a gente pudesse, de alguma forma, ofertar, né, cursos voltados para a área da saúde, ao qual a Itapipoca ainda necessitava, né, com essa nova remodelação do ensino superior aqui na região norte do estado do Ceará. Né? Eu sou de fora do estado do Ceará, né, eu sou de São Paulo, né, mas vim para o Ceará para continuar com a minha vocação, né, que sou docente. Eu cheguei no Ceará como docente, né, em Juazeiro do Norte, né, para trabalhar no Centro Universitário São Camilo, né, no Juazeiro do Norte, e depois desembarquei em Fortaleza, ao qual fui professor também da antiga FATES, né, da Faculdade de Tecnologia Intensiva, né, do Ceará, a FATES, e depois fui para Uninta e Sobral. E hoje eu estou como gestor, né, como atualmente coordenador do curso, né, de bacharelado em nutrição das faculdades Uninta de Itapipoca, e a gente tem visto essa nova perspectiva, né, esse novo cenário educacional aqui para a região norte do estado do Ceará, com potencial agregador frente à perspectiva de futuro, principalmente para a atual situação econômica que nós estamos vivenciando hoje. Né? Nós sabemos que principalmente agora com a pandemia, nós tivemos aí muitos cortes, né, em pesquisas, muitos cortes voltados para o ensino e muitos cortes voltados para a extensão, que eu falo que é a tríade, né, uma das tríades mais importantes, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E com isso, muitos dos alunos tiveram que se remodelar, que se reinventar, e os professores também. Né? Eu acredito muito no desenvolvimento, não só institucional, mas profissional de cada professor universitário, de cada docente universitário, porque a gente tem que estar sempre nos reinventando. E com essa pandemia, para que a gente pudesse manter esse polo em constante funcionamento, os professores tiveram que passar por um treinamento, né, intensivo, para poder aprender algumas ferramentas tecnológicas, né, para continuarmos mantendo a nossa qualidade de ensino, a nossa aplicabilidade desse ensino voltado, né, para os jovens hoje principalmente que fazem o Enem, que é o nosso foco maior, são alunos vindos de escolas do município e escolas do estado, né, de Itapipoca e de regiões circunvizinhas, e isso permeia essa temática de Itapipoca hoje como um polo educacional, como um polo universitário. Né? Intenções de crescimento, eu acredito que a gente está passando por um processo agora, a gente não sabe como isso tudo vai se remodelar com a volta, né, da saída do isolamento social, mas nós acreditamos muito que a gente precisa nesse momento se especializar, se capacitar, se aperfeiçoar, para que a gente consiga manter mesmo os professores habilitados a desenvolver de forma não só presenciais, mas de forma síncronas, né? Porque as pessoas confundem muito, né, o estudo EAD com o estudo síncrono. O estudo síncrono é o que nós estamos fazendo agora. Né? É uma live ao vivo, onde você está de frente com o seu telespectador, de frente com outros profissionais de qualidade, e a gente consegue tirar as dúvidas e questionamentos em tempo real. Né? Isso era muito difícil há alguns anos atrás, com poucas ferramentas tecnológicas que havia a disponibilidade frente
ao mercado tecnológico da educação. Então, isso tudo requer constantes transformações. E eu, como professor, eu acredito mais ainda do que como coordenador, que a educação, ela é transformadora. Você só vai conseguir desenvolver alguma habilidade, desenvolver alguma competência, e principalmente ser um profissional qualificado, seja em qual área for, se você vier de um processo de transformação frente à educação superior. Na educação superior, nós temos que começar a levantar mais essa bandeira. Agradeço muito, professor Furtado, agradeço ao SEI também pela essa oportunidade de estar expondo algumas ideias, né, de compartilhar um pouquinho do que a gente acredita que seja importante, né? E a educação superior, eu vou acreditá-la até o dia que eu falar que não vai dar, né? Porque eu acredito que a educação superior, ela está em constante transformação, e agora mais do que nunca, com essa pandemia, nós vamos precisar fazer alguns ajustes para que o nosso discente ele consiga compreender como é a mudança da qualidade do ensino. Não que o ensino vai diminuir essa relação entre docente e discente, né? Não que esse distanciamento que nós estamos vivenciando hoje vá dificultar o processo ensino-aprendizagem, mas eu acredito muito mesmo, e bato mesmo nessa mesma tecla, que a gente precisa desempenhar melhor as nossas funções pedagógicas. Nós precisamos nos reinventar com novas metodologias, né? Se fala muito de metodologias ativas, mas muitos poucos docentes desenvolvem as metodologias ativas da maneira que tem que ser desenvolvida. Então, a gente precisa se reinventar com novas metodologias de ensino, temos que nos reinventar com atividades de campo, com atividades de cunho de laboratórios, né? Então, por isso que é importante não só o professor em sala de aula, mas aquilo que o aluno também faz fora da sala de aula, que eu acredito que seja de extrema importância para o seu desenvolvimento, não só a nível de habilidades, mas a nível de atitudes. É aquela questão de tomar chá todo dia, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes. O conhecimento, a universidade vai lhe dar, né? Ela vai apresentar para você, você vai armazenar aquilo que você acredita que seja importante para você como aluno de ensino superior. As habilidades, com o passar do tempo que você está no ensino superior, você vai desenvolvê-las, seja ela teórica ou teórica e prática ao mesmo tempo. E as atitudes profissionais, eu acredito que é aquilo que você vai desenvolver quando você estiver inserido no mercado de trabalho. Então, assim, Itapipoca, ela hoje é uma realidade, né, de ser um polo municipal, né, de cunho universitário hoje, como é Sobral. É reflexo hoje muito também da proximidade, né, que é 106, 107 quilômetros, se não me falha a memória, né? Eu não sou muito bom para cálculos de cidades, mas eu acredito que por essa proximidade com o município de Sobral e com o município de Fortaleza, Itapipoca acaba sendo um divisor de águas, representa um pouco dos professores que lá estão em Fortaleza, um pouco dos professores que estão em Sobral, então é reflexo, porque ainda nós temos pouquíssimos professores aqui em Itapipoca, a gente sente uma falta muito grande, às vezes, quando a gente abre um processo seletivo, né, para docente, um edital de seleção, e a gente vê que poucos professores ainda investem, né, no seu mestrado, no seu doutorado, aqui no município de Itapipoca. Então, a gente acaba tendo que recorrer aos polos maiores, que é Fortaleza, né, Sobral e Juazeiro do Norte, onde a gente acaba tendo professores que querem fazer esse caminho inverso, né, sair de uma grande cidade e ir para uma cidade menor. Então, o que a Uninta de Itapipoca hoje tem feito é fortalecer ainda mais essa proposta, né, de oferecer uma educação de qualidade, né, com compromisso 100% presencial, né,
por mais que a gente conheça outras instituições que trabalham com o semipresencial e com o EAD, né, não é o caso do Uninta de Itapipoca, e nós somos a filha da Uninta, do Centro Universitário de Sobral. Então, hoje nós contamos são 5 cursos, né, todos cursos de bacharelado, nós não trabalhamos com licenciatura, porque a gente sabe que a UES já trabalha com a licenciatura, outras instituições de qualidade já trabalham com a licenciatura, então não é muito o nosso segmento. Nosso segmento hoje é mais voltado para a área da saúde, especificamente a área da saúde, mas também nós temos dois cursos que permeiam um pouquinho a área da saúde e o outro mais a área das humanas, que é o direito, né? Nós temos iniciamos o curso de bacharelado em direito e também temos o curso de bacharelado em psicologia, né? Hoje nós temos cerca de 1.000 alunos, né, dentro da Faculdade Uninta de Itapipoca. Iniciamos como Faculdade Novo Tempo, né? E hoje nós a partir agora de 2020.1, nós iniciamos com uma nova marca, né? Nova marca em relação à nossa instituição mãe, que é o Centro Universitário Uninta de Sobral. Para os próximos anos, a gente tem a desenvolver, né, já foi apresentado, né, até para a Secretaria de Educação, tanto do Estado quanto do município, a nossa entrada, né, para o curso de medicina humana, né, medicina veterinária. A gente tem a pretensão de tê-la mais na frente, a medicina veterinária, mas hoje é uma realidade, né, a Faculdade de Medicina vai ser a FAMED, né, FAMED, vinculada mais a Sobral do que vinculada propriamente à Uninta de Itapipoca, né? Então, é dentro do campus, mas pertence à Faculdade de Medicina de Sobral, tá? Então, provavelmente a gente vai estar iniciando, né? Não iniciamos agora por conta da pandemia, não abrimos processo seletivo, mas a gente acredita que quando tudo isso se normalizar, quando tudo isso passar e nós tivermos preparados, né, não só mentalmente, mas preparados a nível de questão pedagógica, a gente consiga implementar o curso de medicina aqui para Itapipoca. Então, é um pouquinho do resumo do que representa hoje a Faculdade Uninta de Itapipoca. Agradecer muito, né, eu falo que é referência à UES, né, eu sempre ouvi falar muito bem, né, da UES. Eu tenho professores, muitos dos meus professores, eu faço questão de que eles sejam mestres formados pela UES, né? A UES tem um curso de mestrado em nutrição e saúde, que eu acredito que é um dos de maior aperfeiçoamento a nível de mestrado, né, de pós-graduação estrito sensu, do estado do Ceará, é referência, né? Então, a boa parte dos meus docentes, né, praticamente 50% do meu corpo docente hoje, ele representa nutricionistas que formaram em outras instituições, mas que o mestrado é vinculado à UES, ainda tem grupos de estudo vinculados também à UES. Então, a gente acredita muito que a gente não vai trabalhar só, né, por mais, né, vocês estão nas instituições públicas e eu estou vivenciando mais isso nas instituições privadas, mas a gente acredita muito que as realidades elas são muito próximas em termos de aperfeiçoamento, em termos de qualidade de ensino, em termos de capacitação dos nossos professores, né, porque nós precisamos ainda sempre estar evoluindo no processo de capacitação dos nossos professores. Por mais que a gente saiba que isso é um grande empecilho, porque às vezes com a carga horária é muito grande desse professor, ele acaba não conseguindo submeter um trabalho para um congresso, é difícil, dificulta o processo, ele ter que viajar para apresentar um trabalho científico, ou até mesmo ele fazer um curso de formação em uma determinada linha de pesquisa. Então, a gente sabe que há esses percalços, mas nada do que nós, né, como gestores, nós consigamos fazer com que isso tudo
permeie o mundo do ensino superior. Então, é um pouquinho do que eu queria abrir, né, para estar passando para vocês. Muitíssimo obrigado. Ok, professor Douglas. Realmente, essa parte de a gente fala em negócio de produção científica, né, é um pouco complicada devido ao investimento ser pequeno, né, principalmente nas universidades públicas. Né? O professor tem que estar sempre preparado aí, com dinheirinho no bolso para ir para o congresso, né, fazer algumas publicações. Mas a universidade é exatamente esses 3 pilares que você falou, né? Ensino, pesquisa e extensão. Em relação, Douglas, eu gostaria de fazer uma pergunta a você aqui, em relação ao alunado de vocês. Vocês têm aluno de toda essa região aqui, adjacente de Itapipoca, dos municípios adjacentes, e também em termos de alunos mais distantes, que é necessário estar aqui em pousadas ou hotéis, que acredito que a faculdade, a UNITA, né? A UNITA traz muitos desses alunos de fora, até mesmo porque tem os cursos na área de saúde que são bem atrativos, que ainda não existia aqui em Itapipoca. Você pode falar só um pouquinho em relação ao perfil dos seus alunos? Com certeza. Ótima pergunta, viu, Furtado? O perfil hoje dos nossos alunos, eles são alunos de escola pública, né? Alunos de escola pública que fizeram o Enem nos últimos 10 anos, né? E que por algum motivo não conseguiram uma nota de corte para um determinado curso, que as notas de corte, dependendo das notas do curso que se quer e da universidade que se quer entrar, a nota de corte ela é muito alta. Então, por conta disso também, isso dificulta a entrada desse aluno no ensino público, né, por conta desse desequilíbrio de nota. Nossos alunos são de todos os municípios dessa região adjacente, nós temos alunos até de Itapajé, né, então de Itapajé até Itapipoca, então temos alunos de Itapajé, de Uruburetama, de Trairi, de Amontada, de Miraíma, temos alunos de Tururu, temos alunos aqui da Serra mesmo, da Itapipoca, né? E temos alguns alunos também que vieram transferidos de Sobral para Itapipoca, mas que as residências dele, base, era em Itapipoca. Então ele decidiu, né, como ele tinha um custo muito elevado com alimentação, moradia em Sobral, ele decidiu transferir o seu curso, por mais que ele tenha voltado 1 ou 2 semestres, ele ainda preferiu vir para Itapipoca, porque ele sabe que isso ele vai conseguir ter um custo menor e vai conseguir evoluir melhor, tanto na parte pedagógica quanto na parte financeira dentro do curso. Então, o perfil mais do nosso aluno é aluno de escola pública, que fez o ensino médio todo na escola do município ou na escola do estado, ou até mesmo nas escolas profissionalizantes, né? Principalmente as escolas profissionalizantes daqui de Itapipoca e de Uruburetama. São 2 escolas hoje que eu falo, que eu pude conhecer pessoalmente, são escolas de referência, né? E também, com isso, fez com que nós conhecêssemos excelentes professores, né? A gente tenta oportunizar também no processo seletivo professores que sejam de Itapipoca. Se a gente não consegue, aí que a gente acaba saindo do eixo Itapipoca e indo para Fortaleza, indo para Sobral, indo para Juazeiro do Norte, para ver se a gente consegue professores que acreditem nessa proposta pedagógica que nós estamos oferecendo hoje. Então, esse é um pouquinho do perfil do nosso estudante universitário, entre 18 e 39 anos, né, 18 e 39 anos, alunos de escola pública, 100% de escolas públicas, né, alunos que têm nota do Enem, né, por conta do FIES, por conta do financiamento estudantil, mas que, por algum motivo, não conseguiu ter uma oportunidade, né, de fazer ou curso de nutrição, ou curso de fisioterapia, ou curso de enfermagem,
ou curso de psicologia, ou curso de direito, em uma universidade, tanto do Estado, né, que é a UES, quanto a Universidade Federal do Estado do Ceará. Ok, Douglas. Agradeço mais os esclarecimentos, a intervenção todinha, né, em relação a esse tema que nós estamos debatendo hoje. Mas a gente tem que dar continuidade. Agora eu passo aqui a palavra ao professor Petrônio. Só que o Petrônio ele já conhece Itapipoca. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Petrônio, né? Porque ele já está aqui morando, como eu disse, há uns 15, 16 anos. Petrônio, por que é que Itapipoca ainda não tem a cara de um polo universitário, né? Nós sabemos que nós temos aqui a UES, nós temos o Instituto Federal, temos o NITA, temos a UVA, através do IVA, e muitas faculdades sempre presenciais em EAD, como o Douglas falou, né, quando estava no seu comentário. Mas eu não vejo ainda, não sei também se é impressão minha, a Itapipoca ainda com essa cara de polo universitário, como a gente vê em outros municípios, onde tem muitos centros e universidades. Por favor, Petrão. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Douglas. Prazer. Boa tarde, meu amigo Delbrando, nosso ex-vice-reitor, nosso futuro reitor, é? Vamos lá, vamos para a luta. Né? Boa tarde, professor Furtado, obrigado pelo convite. Furtado, eu penso, assim, eu acho que o município de Itapipoca, eu vou pegar aqui uma palavra, uma fala do Douglas, que ele disse que nós estamos no meio entre Sobral e Fortaleza. Nós estamos bem no meio entre Sobral e Fortaleza. E nós estamos muito próximos de Fortaleza. Né? Itapipoca é muito próximo de Fortaleza. Né? É tanto que dos campos da UES, né, dos campi da UES, Itapipoca é o mais próximo de Fortaleza. Até Limoeiro é mais longe, né, Delbrando? Então, até Limoeiro é mais longe, que depois de Itapipoca acho que é Limoeiro mais perto. Na hora tem Palmácia, né? Mas é Limoeiro. Então, vamos botar Limoeiro, que é mais antigo. Quixadá, então, mais próximo, Quixadá. Quixadá, tá certo. Então, assim, eu acho que Itapipoca, ela não... Porque, primeiro, né, Itapipoca passou muito tempo só com a FACED, né? A Faculdade de Educação de Itapipoca já vai para os seus 35 anos de vida. Né? Esse ano está fazendo 35 anos, né? A gente não vai poder comemorar por causa da pandemia, mas a gente já está fazendo 35 anos de vida. Mas Itapipoca passou muito tempo só com a FACED. Nas minhas contas são 37. 37? Sim. Não, que é 36. Não, era 36. Minha conta, deixa para lá. Depois de ver isso aí. Mas, bote aí, né, quase 40 anos, mas só uma faculdade, né, que passou muito tempo só com o curso de pedagogia. Depois veio o curso de Química e Biologia e agora, ultimamente, né, o curso de Ciências Sociais. Então, o Itapipoca passou muito tempo só com essa faculdade. Só com a FACED, né, formando quadros, né, e formou muitos quadros, tanto que hoje, os professores de Química e Biologia, a gente pode dizer que a maioria, uns 95% a 98% dos professores que estão na rede de ensino, do ensino médio de Itapipoca, são professores formados pela FACED, de Itapipoca e região, vai de Amontada, vai de Miraíma ao Mirim. A gente tem professores que são formados hoje nas escolas públicas de ensino médio, que são professores da FACED da área de Química e Biologia. Temos muitos alunos nossos também no município, vários. A pedagogia formou muita gente para as escolas, então, mas Itapipoca passou muito tempo só com a Faculdade de Educação de Itapipoca. Agora, né, de 5 anos, mais ou menos, para cá, que a gente vem vendo esse crescimento e esse pool que vem estourando em Itapipoca de faculdades, né, que estão chegando faculdades, né, aqui em Itapipoca. Desculpa. Chegando aqui em Itapipoca, né, a UNITA, a UNIP, a Anhanguera, né, a UIFCE, que chegou agora. Então, é de 5 anos para cá isso, esse boom, né, de faculdade chegando.
E como é que a gente consegue transformar Itapipoca, né, numa cidade universitária como Juazeiro se transformou, como Sobral se transformou? Né? Douglas acabou de falar que a UNITA hoje tem 1.000 alunos, 1.000 estudantes, nós temos em torno de 1.300, né? A Unip hoje, né, eu falo porque quem coordena a Unip é meu filho, a Unip hoje tem em torno de 800 alunos, então a gente tem muito aluno. Agora, como eu vou pegar as palavras do Douglas, nós temos alunos de toda uma região. A Itapipoca, ela espalha alunos por toda uma região. Vai de Miraíma ao Mirim até Itapajé. Então, pegando Trairi na praia, então é o seguinte, nós não estamos conseguindo fazer com que Itapipoca seja, a cidade não se estruturou para ser uma cidade universitária que os estudantes morem nela. Né? Eu digo pela FACED, né? Nós temos muitos alunos que são de Uruburetama, que são de Tururu, que são de Umirim, tem alunos do Paracuru, mas assim, esses alunos não vêm morar em Itapipoca. Agora, por quê? Eu acho que a cidade ela não se estruturou ainda para isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso. Como é que Itapipoca se estrutura, né, para transformar a cidade universitária de morada universitária? Como a gente conhece Campinas, como a gente conhece São Carlos, como a gente conhece Ribeirão Preto, né, que são cidades universitárias que cresceram através das universidades. Né? Campinas cresceu com a universidade, com a Unicamp foi o que fez a cidade crescer. Então, Itapipoca, eu acho que Itapipoca está faltando isso. Está faltando as gestões, né, públicas, municipais, uma política mais de locação desses alunos para transformar essa cidade numa cidade realmente universitária, onde esses estudantes morem na cidade. É porque eu acho que a cidade universitária ela começa pela morada dos estudantes. E outra questão também mais séria, pela proximidade com Fortaleza, mais ainda os professores não moram em Itapipoca. Né? Eu vou tirar pelo exemplo da própria FACED. Né? Muitos professores nossos moram em Fortaleza, seus filhos estão lá. Tal. Eu moro aqui, eu e minha esposa somos professores da FACED, então a gente veio para cá de Malicuí há 15 anos. Então é o seguinte, os próprios professores, pela proximidade de Fortaleza, também não moram em Itapipoca. Então, como é que a gente transforma essa ideia de que essa cidade é uma cidade deve ser também uma cidade de morada? Porque na hora que você transforma essa cidade na cidade de morada dos estudantes, você cresce o município. Cresce um município que em arrecadação, você vai crescer em aluguel, você vai crescer em consumo, né? Porque o estudante que vem de manhã para a aula e volta meio-dia, ele praticamente não consome na cidade, mas se ele passa a morar, ele passa a consumir na cidade. Né? Todo o custo dele, a despesa dele vai ser dentro da cidade. Então, eu acho que a cidade de Itapipoca faltou isso. Faltou o investimento para transformar a cidade em uma cidade de morada universitária, tanto para estudantes quanto para professores. Da condição, né? da estrutura. Né? A cidade, né, tem um sistema de saúde que é precário ainda, né? Tem muito a crescer, tem um sistema de educação para alunos que tem que crescer também em escolas, né? Alguns professores, né, moram em Fortaleza porque seus filhos estudam nas escolas particulares de Fortaleza, porque as escolas particulares, não, aqui as escolas ainda não têm esse nível todo. Então é o seguinte, então eu acho que a cidade ela tem que criar um eixo de crescimento conjunto, né, para que se transforme nessa cidade universitária. Itapipoca é um polo comercial. Né, é um polo comercial. Né, a estrutura comercial é muito boa. Né, mas Itapipoca não tem um shopping center. Né, não tem um shopping center, que atrai a molecada é shopping center. Nós não temos um shopping center. Então, eu acho que a cidade ela tem que começar a pensar diferente. Né, ela tem que começar a pensar que este investimento que ela pode fazer, né, como política de governo mesmo, ela vai atrair, né, investimento. É aquela história, nossos alunos, muitos têm bolsas. Né? Essa bolsa podia ser gasta no município. Né? Essa bolsa poderia ser gasta no município. Então, eu acho que está faltando esse ponto, né, que da própria gestão juntar-se às instituições de ensino, chamar as instituições de ensino para uma mesa
e tratar disso. Olha, nós vamos dar condição, nós vamos dar estrutura, nós vamos pensar a cidade como cidade universitária. Nós agora estamos trazendo, né, a Uninter está trazendo o curso de medicina. Né? Quantas matrículas, Douglas? 40, 50 para a primeira turma? Só me dá uma resposta aí. Geralmente, quando abre a primeira turma, quem determina é o MEC, né? Então, o MEC coloca que a gente só pode ofertar até 100 vagas para a primeira turma. Obrigado. Então, imaginem 100 alunos de medicina, né, estão chegando, né, se você botar 50 desses morando em Itapipoca, o custo deles vai todo para a cidade. Né? Então, é essa a questão. Mas os alunos não ficam, não, mas eu moro vai em Fortaleza, eu venho de manhã para a aula e volto de tarde para Fortaleza. Porque é 140 quilômetros, é fácil. Porque a cidade não me dá estrutura, não me dá condição. Ah, eu prefiro ficar em Fortaleza, porque a noite é mais animada, eu prefiro ficar em Fortaleza porque tem shopping center para mim ir. Aí, quer dizer, então está faltando isso. Juazeiro e Sobral, hoje, tem toda uma estrutura para os alunos, para os estudantes, né? Tem todo um movimento, tem shopping center, tem espaços que os alunos conquistaram lá. Então, eu penso nisso. Eu penso que a cidade ela precisa se estruturar melhor para se transformar nessa universidade universitária de fato. O meu pensamento é esse. E se precisar, a Facete está aqui para isso, para a gente transformar essa cidade na cidade universitária. Já são 37 anos, quando eu ficar porque tu está na direção, agora tu sabe mais. Né? Então, assim, tem 37 anos fazendo isso, formando gente, e nós vamos continuar formando pessoas. Né? Outra coisa que eu acho que a gente tem que pensar. Então, o Nita entrou aqui agora, com área de saúde. Né? Entrou pesado com os cursos de saúde, fisioterapia, educação física, fisioterapia, entrando com medicina, com direito, que era um curso que precisava. Né? Mas, assim, a gente não discute quais os cursos são necessários para Itapipoca. Né? As instituições não se juntam para isso. Quais os cursos universitários a Itapipoca precisa? Né? Quais os cursos os estudantes querem fazer? Né? A pesquisa que é feita dentro das escolas de ensino médio de Itapipoca para saber qual curso que os alunos querem fazer. Qual curso você quer fazer? Ah, eu quero fazer música, né? Eu quero fazer arte, eu quero fazer física, está chegando aí no IFCE, mas assim, a gente não tem essa coisa, a gente não sabe, a gente não tem, né? Medicina e direito na Uninter agora só tende a crescer, né? Tem alunos, né? Então, tem cursos que a gente precisa trazer para Itapipoca. Medicina veterinária, a cidade é uma cidade, quer queira, quer não, é uma cidade rural, um grande polo rural lateral. Não tem um curso de veterinário, não tem um curso de agronomia. Então, por que está faltando para a gente se transformar? Eu acho que está faltando, principalmente, essa questão de sentar na mesa a gestão pública, a administração, o executivo da cidade, o legislativo da cidade e as universidades, as públicas, hoje o IFCE e a UES, e as particulares, sentar na mesa para pensar como transformar essa cidade numa cidade universitária de morada estudantil, de morada dos professores, para que esse custo fique em Itapipoca. É o que eu penso para ser uma cidade universitária. Ok, Petrônio, obrigado. Agora, eu digo o seguinte, eu frequento muito nas escolas públicas, né? Nossos projetos de extensões, nós estamos também dentro, principalmente do ensino médio. A própria UES também oferece, acho que o professor Idavan vai falar sobre isso, o Mediotec também, né? Oferece cursos técnicos aqui em Itapipoca, em cidades vizinhas também. E quando a gente chega nessa pergunta, Petrônio, de qual curso você quer, você vê mais ou menos assim 90% é muito, mas em torno de 70% medicina. A UES vai trazer quando a medicina? A UES não acredito que é um curso muito caro para a UES trazer, até talvez para a própria UFC trazer para a cidade de Itapipoca, né? Então, os alunos, quando a gente chega a essas perguntas, dificilmente eles colocam cursos dentro de uma realidade da universidade pública, né? Cada vez está sendo o investimento menor, certo? Mas o Uninter trazendo a faculdade de medicina, né, o curso de medicina, eu tenho assim
uma impressão que sim, a gente vai começar, a partir desse curso, o desenvolvimento. Porque quando a gente cita os outros municípios, essa parte de polo universitário foi depois do curso de medicina ser implantado. Esse é o meu pensamento. Aí agora eu gostaria de falar aqui com o professor Idelbrando, né, que nosso tempo também é curto, tem que dar para falar. Certo? O professor Idelbrando, eu gostaria que ele, como diretor, né, de uma faculdade no interior, lá em Rio do Norte, então já tem uma experiência sobre o que é um camp, né, da UES dentro de uma cidade do interior. Também como ex-vice-reitor, né, durante 8 anos aí, ele também conhece toda a estrutura da Universidade Estadual do Ceará, tanto na capital como nos interiores. E eu gostaria que ele fizesse uma fala também em relação a esse tema, também como ele é geógrafo, né? Talvez essa parte, como você falou, Petrônio, da geografia local, também tenha influência de não ser tão rápida essa mudança, né? Então, eu passo a palavra para o professor Idelbrando para fazer suas considerações em relação ao tema que nós estamos debatendo. À vontade, professor. O microfone está bloqueado. Continua. O seu microfone está bloqueado. Pronto, desliguei. Bem, gente, quero aqui primeiro agradecer ao Furtado pelo convite, não é? Que abraçar o professor Douglas, meu amigo Petrônio e todos os amigos e amigas que acompanham esse programa, né? Quero aqui destacar a alegria de estar participando desse bate-papo com esse grau de, vamos chamar assim, de importância que esse tema tem para a região de Itapipoca, a cidade e região de Itapipoca, e pela qualidade das falas que tivemos até agora, tanto do professor Douglas como do professor Petrônio, né? Gostei muito da fala do Petrônio, não é? Minha formação é geografia, eu sou geógrafo de formação, quase 27 anos na docência universitária, e o meu mestrado, por exemplo, é na área de desenvolvimento regional, então, teoria de polo de crescimento, teoria do polo de desenvolvimento, não é? Quando estava ouvindo aí a fala do Petrônio, eu estava me lembrando aqui do François Perrault, não é? Essa análise que ele faz da proximidade de Itapipoca com Sobral e Fortaleza, na verdade, drenando também as possibilidades de polarização, não é, de Itapipoca no meio de duas grandes forças atrativas, não é, seja de investimento, capital de pessoas, como é Fortaleza e Sobral, e no caso de Sobral, mais próximo ainda do que Fortaleza, né? Então, ouvindo a fala do Petrônio, estava me lembrando aqui das lições do polo de crescimento, das discussões que a gente sempre faz no campo da geografia. Então, a minha fala, meu caro Furtado, vai ser muito vinculado a essa a minha formação, tá bom? Pensar a Itapipoca enquanto não é uma cidade que se torna a cada momento uma cidade universitária, de que forma isso impacta no desenvolvimento do município. E eu trouxe aqui alguns dados do município que eu acho importante destacar de partida. A primeira delas é sobre a população, né? Para você ter uma ideia, Itapipoca tem o município tem a 7ª maior população entre os municípios do estado do Ceará, o 7º município mais populoso do Ceará. Mas quando a gente analisa os nossos outros dados, por exemplo, no campo da saúde, da mortalidade infantil, nós estamos na posição 90, não é? De bom índice de mortalidade infantil. Então, um dado que não é muito alvissareiro para o município. Quando eu penso em educação, taxa de escolaridade, a posição também de Itapipoca não é das mais positivas, está nos 53 posições, não é, em relação aos 184 municípios. Quando a gente vai falar de renda, salário médio mensal, a posição de Itapipoca é 49 posição em relação aos 184 municípios, não é?
Mais de 53% da população de Itapipoca tem rendimento mensal per capita de até meio salário mínimo, né? E a economia do município, se a gente quiser trabalhar com o PIB per capita, a posição hoje de Itapipoca é a 40 entre os 184 municípios. Então, quando a gente avalia esses dados, fica claro que para a gente discutir desenvolvimento local e regional, já que eu não posso discutir o desenvolvimento só da cidade do município, porque desenvolvimento necessariamente provoca polarização, e polarização se espraia para além do território municipal. Então, a gente, toda vida que estiver discutindo desenvolvimento local, precisa ampliar o desenvolvimento local regional pelo impacto do lugar no território regional. Então, discutir desenvolvimento local regional, é necessário que a gente reflita, né, quais são as estratégias, ou as melhores estratégias para que a gente, enquanto município, enquanto coletividade, enquanto sociedade, melhore esses índices e posições do município no Ceará, que não são muito bons. Então, falar de desenvolvimento local, regional, no sentido de desenvolvimento econômico e social, a gente precisa olhar quais são as condições objetivas que esse município tem hoje, e eu trouxe aqui alguns elementos para que a gente perceba a necessidade que o município tem de dar saltos importantes de desenvolvimento no campo da saúde, da educação, da renda e da própria economia do município, né? Eu sei que esse tema ele está vinculado, e vocês estão trazendo à tona, porque vocês têm uma aposta, né? Vocês acreditam, tem uma tese, eu vejo na fala do Petrônio essa tese presente, vejo na fala do Douglas também essa tese presente, a própria pergunta que Furtado fez a Petrônio deixa claro que existe uma tese aí entre quem faz educação superior em Itapipoca, que transformar a cidade e sua região no polo universitário garantirá seu desenvolvimento econômico e social, ou seja, o polo universitário pode transformar a economia e a sociedade do município. Essa é a aposta que vocês fazem quando trazem à tona essa reflexão. E aqui eu queria trazer alguns elementos para ajudá-los nessa reflexão, ao grupo e à própria sociedade local regional. A primeira delas, eu considero que Itapipoca está, sim, num processo de se constituir como uma cidade universitária, certo? Então, essa é a primeira afirmação que eu gostaria de colocar na mesa da nossa reflexão. Considero que há uma funcionalidade presente na cidade, não é? A chamada funcionalidade urbana, vinculada à presença de campi universitários na cidade. Eu vejo que isso vem crescendo consideravelmente, principalmente, como Furtado, como o Petrônio falou, nessa última metade de décadas, né? De década, não é? Então, sim, Itapipoca está se tornando, não é? Nós não sabemos qual vai ser esse modelo de cidade universitária que vai se tornar, talvez a fala do Petrônio já dê indicativos de qual é ela, né? Mas Itapipoca vem se tornando não é, uma cidade universitária, porque há funcionalidades urbanas que estão fortemente vinculadas à presença de camping na cidade, particularmente, de Itapipoca. Eu falo da UES, dessa trajetória de mais de 3 décadas e meia, o IFCE, que é uma conquista recente, não tão recente assim, mas recente da cidade, a presença de um polo de educação à distância pública, como é o caso do Polo AB de Itapipoca, que reúne 3 grandes instituições cearenses públicas, o UES, o UFC e o IFCE, a presença da UVA, mesmo como IVA e, portanto, privada, é uma importância significativa, indiscutivelmente a presença da Uninta no município dá ao município, logicamente, uma capacidade ainda maior de atração, não é, para o município e para a cidade, em razão da oferta universitária que tem, e não podemos também deixar de mencionar
todos aqueles centros, faculdades e mesmo universidades que estão oferecendo cursos à distância no município. É bom que a gente entenda que esse adensamento da educação superior no interior do estado do Ceará, eu diria, no interior do estado brasileiro, fez parte de uma política nacional de democratização do ensino superior, que, se a gente quiser realmente buscar as raízes disso, nós vamos encontrar no governo Lula e Dilma. Né? O governo Lula e Dilma tomaram a decisão de um processo arrojado, envolvendo tanto o que eu vou chamar do segmento público de educação superior, mas também o segmento privado de educação superior, e incentivou o processo de interiorização. Então, o que a gente vem observando e colhendo em Itapipoca é produto ainda de uma política nacional de democratização do ensino e, portanto, da sua interiorização, muito fortemente ligada aos governos Lula e Dilma, né? Tanto incentivando o setor público como o setor privado nesse processo de expansão e, portanto, de interiorização da educação pública no país. É exatamente em razão dessa democratização do ensino público que tivemos aí nessa última década, e a sua interiorização, né, seja pela rede pública, seja pela rede privada, nós vamos perceber, meus amigos, dois modelos de expansão de campi e de cursos no interior do Brasil, e aqui eu vou limitar a análise ao interior do Ceará, e no Ceará, pensando teoricamente o caso de Itapipoca, tá bom? Então, dois modelos de expansão se estabeleceram no Brasil e, portanto, também no estado do Ceará. Modelo de expansão de campi e de cursos. Um eu vou chamar de enclave territorial, né? Um desses modelos de presença de campi e cursos numa cidade como Itapipoca ou qualquer cidade brasileira se deu na forma de enclave territorial. Daqui a pouco eu explico um pouquinho o entendimento do que significa enclave territorial. E um outro modelo de expansão eu vou chamar de integração orgânica, né? Integração orgânica. Isso significa dizer que eu posso ter um campi, uma universidade, uma faculdade, presente no lugar, mas ela necessariamente pode se tornar do lugar, porque para se tornar do lugar, ela precisa de outras variáveis. Talvez a experiência que Petrônio citou da Unicamp é um bom exemplo de um campi universitário, de uma universidade que se integra organicamente ao seu território e à sua sociedade. Ela não é somente uma presença no lugar, ela se torna do lugar. Então, eu quero dizer que, efetivamente, nós vamos perceber dois modelos de expansão, né, da universidade nesse processo de interiorização, como enclave ou como integração orgânica. Né? E aí vem a pergunta, que tipo e modelo de expansão temos em Itapipoca? Não é? Essa é a primeira questão. A segunda, que também serve para essa primeira reflexão, é se esse modelo ele se dá independente da existência de um plano de desenvolvimento municipal regional, que é uma fala importante do Petrônio, não é? Ou seja, eu tenho um processo de interiorização, mas às vezes eu não tenho um processo de interiorização, seja como enclave ou como integração orgânica, a partir de uma concepção de desenvolvimento municipal e regional, ou seja, um plano de desenvolvimento municipal e regional que pense a cidade, o município e esse território, não é, como um espaço efetivo um espaço efetivo de se tornar uma cidade universitária, um polo universitário. Então, esse é o primeiro ponto que eu traria para a reflexão de vocês e de todos aqueles que nos acompanham nesse momento. E aí eu vou fazer uma diferença entre a presença da universidade ou dos campi universitários como enclave ou como presença orgânica. Mas antes disso, eu quero dizer para vocês que, independente do modelo, há resultados que se assemelham, não é? Se assemelham nesses modelos. Eu vou falar primeiro daquilo que se assemelha, independente se a presença é como enclave ou como orgânica, não é?
primeira delas é que, resultados semelhantes, não é? É que a presença de um campo universitário na cidade, ela gera infraestrutura, ela gera pessoal, ela gera investimento, ela gera salário, né? E o Petroni levantou a questão, mas esse salário não fica todo na cidade porque a moradia de parte dos assalariados não se dá no lugar, é verdade, mas circula salário e há sim o uso de parte desse salário na cidade. Ele pode não ser o tamanho que potencial, né, na sua totalidade, mas há um salário. Bolsas estudantis, né? Essa é muito comum nas universidades públicas, né? Elas também, de alguma forma, circulam na cidade. As atividades econômicas, né, do próprio ensino, da pesquisa e da extensão também estão presentes na cidade, que acolhe campi ou cursos universitários. Só a presença da universidade, dos seus campi, ou dos centros e faculdades, ela necessariamente movimenta os mercados locais. Não tem como não movimentar, certo? O que você pode estabelecer é qual é o grau desse dinamismo do mercado a partir da presença do campi. Mas a presença em si, ela já cria uma dinâmica nova aos mercados locais. Ao mercado de lazer, ao mercado de alimentação, mesmo de habitação, né, embora não permanente, temporária, mas ela gera serviços que são demandados a partir da presença desses campos. Eu falo, por exemplo, dos serviços de saúde. O mercado imobiliário, ele se altera, não é? Você tem aí uma demanda por restaurantes, bares, lojas de roupa, de calçados, por exemplo, que a simples presença de um lugar que adensa pessoas, investimento, capital, né? Salários, por exemplo, bolsas, por exemplo, produz. Além, claro, da garantia da presença, independente se ela é enclave ou ela é orgânica, na produção e na geração de força de trabalho qualificada tanto para o mercado local, regional, não é? Ou mesmo estadual e nacional, como também pelo desenvolvimento. E aí você pode estabelecer também somente o grau, se é muito, pouco, médio, mas da oferta de serviços mais qualificados naquele território, né? Então, quando a gente observa a simples presença de estruturas de campi, né, de centros, faculdades, de cursos superiores em um determinado município, é possível perceber todo esse novo fluxo, todo esse novo dinamismo gerado por essa presença. Portanto, eu quero aqui destacar que a presença, mesmo como enclave, não é? A presença do camping, ou dos camping e dos centros e faculdades, não é? Gera necessariamente aquilo que eu vou chamar aqui para vocês de um circuito da economia universitária, não é? A presença dos campi gera um circuito da economia universitária. Portanto, gera dinamismo na economia e na sociedade local, independente se ela é um enclave ou ela é orgânica. A presença produz, sim, um circuito. Esse circuito ele pode ser grande, médio ou pequeno, mas ele gera uma nova economia na dinâmica da cidade. Essa nova economia está vinculada à presença da universidade, né, vamos dizer assim. Então, eu tenho clareza que em Itapipoca há, sim, uma nova função urbana, não é? E essa nova função urbana ela está vinculada à presença desse ambiente universitário, dessa comunidade universitária, dessa economia universitária no município, e que impacta também na própria região polarizada por Itapipoca, não é? Essa polarização de Itapipoca, ela cria, na verdade, uma região para além do seu limite municipal. Então, o fortalecimento dessa função universitária funciona, sim, como vetor de desenvolvimento regional e desenvolvimento local. Mas aí vocês poderiam me perguntar, mas Idelbrando,
me fala um pouquinho dessa presença orgânica, né? O que é termos camping, ou seja, universidade, faculdade ou centro universitários que estabelecem com aquele território municipal e a sua região uma presença orgânica. E aqui eu vou lembrar da Unicamp, né? Tão bem destacada pelo professor Petrônio. Olha, a presença orgânica, na verdade, ela potencializa tudo isso que eu falei. Ela amplia essa função universitária da cidade. E, portanto, ela impacta de uma forma mais estruturante no desenvolvimento local e regional. A presença orgânica, ela amplia essa potencialidade produzida pela presença da universidade, ela amplia a função universitária da cidade, porque ela impacta de forma estruturante no desenvolvimento local e regional. O que eu quero dizer com isso? É que a presença orgânica, ela, na verdade, pressupõe um plano de desenvolvimento da cidade, de sua região. Ou seja, não há uma presença orgânica sem um plano de desenvolvimento da cidade. Sem um plano de desenvolvimento da cidade, você tem, provavelmente, como modelo, o enclave, não é? A universidade, o campo como enclave na dinâmica da cidade, mesmo produzindo todos os efeitos positivos que eu relatei anteriormente. Mas a presença orgânica, ela pressupõe um plano de desenvolvimento da cidade, da região, que projete-a como cidade universitária. Não é? Aquilo que Petrônio falou, não é? É hora da cidade, é hora dos poderes constituídos, não é? Ter um projeto de desenvolvimento que conceba realmente Itapipoca como cidade universitária. Isso pode permitir a presença desses campi a partir de uma perspectiva que eu chamaria orgânica, não é? É necessário, portanto, e aqui fortalecendo novamente a fala do Petrônio, que o município entenda essa necessidade e assuma a coordenação efetiva desse plano e da articulação com as instituições de educação superior, sejam públicas ou privadas. Não é? Por quê? Porque a presença orgânica de uma universidade, de um centro-faculdade, ou desse ambiente da educação superior no município, não é? Pressupõe que cursos, as pesquisas, a extensão dessas instituições se voltem também para as demandas econômicas e sociais do lugar e da região. E essa aqui é a pedra de toque da presença orgânica da rede de instituições de educação superior e o município. É que os seus cursos, a pesquisa desenvolvida pelos seus professores e estudantes, a extensão universitária, ela se volte para as demandas econômicas e sociais do lugar, não é? Somente isso gerará, efetivamente, uma presença orgânica com a capacidade de potencializar a presença dessa rede no município. Agora, para isso, é preciso também que essas instituições e esse ambiente de pactuação entre as universidades e os poderes constituídos tenham clareza sobre que base econômica e social eles estão efetivamente presentes, não é? E entender quais são as potencialidades desse território. E aqui eu vou, de forma muito sumária, indicar algumas dessas potencialidades presentes em Itapipoca, né, no seu território. Eu falo do território de Itapipoca, de sua região. Não é? A agropecuária, como bem destacaram aí os colegas, a pesca é outra atividade presente em Itapipoca, na sua região litorânea, são 25 quilômetros de praia e, portanto, aí o mar à sua frente. Não é? O turismo litorâneo e o ecoturismo, né, já que também tem área de serra e de sertão. Os serviços, né, são áreas estratégicas também aí no município. A indústria, seja calçadista de alimentos, também tem potencial aí. E no campo mesmo do conhecimento e também da geração de conhecimento novo, os sítios arqueológicos e paleontológicos, que é muito
que é uma particularidade do município de Itapipoca, né? Então, sem relacionar aquilo que a gente faz na universidade, seja na formação, seja na pesquisa, seja na extensão, a essas potencialidades do município, é difícil efetivamente se estabelecer também uma presença orgânica dessas universidades no lugar. E, portanto, gerar todas as possibilidades da presença da universidade, gerar desenvolvimento econômico e regional esperado por todos nós, não é? Então, o que eu quero dizer para vocês, e partindo aqui para as considerações finais desse meu raciocínio, além da presença no lugar gerar um circuito econômico universitário, a simples presença, mesmo como enclave, o fazer universitário, ou seja, o ensino, a pesquisa e a extensão voltadas às potencialidades desse território, portanto, vinculadas ao território, ele pode elevar esses circuitos da produção e do consumo local a outro patamar, não é? E talvez nessas condições, Furtado, a gente efetivamente perceber, não é, Itapipoca enquanto efetivamente uma cidade universitária, porque toda atividade acadêmica, ela também se volta para as próprias potencialidades econômicas, sociais, eu vou chamar ambientais desse território. Ou seja, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, os campi universitários podem gerar inovação, seja como tecnologias sociais, seja como tecnologias industriais, que efetivamente os torne vetor central do desenvolvimento econômico, social e cultural do lugar e da região. É essa presença orgânica dos campos universitários que nós devemos desejar, entende? Seja como UNITA, seja como o S, como o IFCE e como as demais instituições que atuam no município. É que a presença orgânica seja um objetivo das instituições, porque somente ela pode realmente gerar processos de modernização dos circuitos econômicos existentes e criar novos circuitos econômicos, não é? E, portanto, uma polaridade, centralidade de Itapipoca a partir de uma função, por exemplo, universitária. É bom que a gente entenda que a função universitária ela pode passar a definir a cidade e a sua região. Agora, isso sim exige, como bem destacou o Petrônio, uma articulação de um novo tipo na cidade, entre os poderes municipais, a universidade ou as universidades, centros e faculdades, e a sociedade. É preciso um pacto pelo desenvolvimento local e regional. Sem isso, o que nós vamos ter é o espontaneísmo, não é? Da nossa presença, e muitas vezes como enclave no lugar, não é? Então, a aposta na espontaneidade dessa presença, por exemplo, sem a ausência de um plano, a ausência de um pacto, não é? Sem uma relação orgânica desses centros e faculdades com a realidade local, regional, a aposta nessa espontaneidade, ela, na verdade, corre o risco de naufragar as potencialidades dessa presença no lugar, ou de gerar resultados muito abaixo das verdadeiras potencialidades, não é? Então, meus amigos, era essa a reflexão que eu trago aqui para vocês, não é? Para todos os itapepoquenses, para todos aqueles que fazem parte dessa região que tem como centro a cidade de Itapipoca. Estou aqui à disposição para as devidas ponderações à minha fala. Obrigado, professor Delbrano. Como sempre, assim, nessa fala, né, bem fundamentada, com propriedade, principalmente nessa área da parte de uma visão estratégica administrativa que você sempre teve, sempre passou para a gente aqui na UES. Mas o tempo é curto, né? É um assunto que
levando bem mais tempo, também bem mais participação de outros segmentos, né, para a gente estar discutindo de uma forma mais efetiva essa parte do polo universitário, certo? Eu só gostaria de dizer aqui que essa live aqui é organizada pelo Núcleo SEI, né, um núcleo de estudo aqui, professores, né, e educadores de Itapipoca, certo? Agradecer aqui a todos os participantes aí que estavam assistindo e vamos partir, gente, para nossas considerações finais, devido o tempo também já está chegando ao limite, certo? Então, eu passo primeiro para o Douglas fazer as suas considerações finais, depois o Petrônio, certo? E por fim o professor Idebano. Pois não, Douglas, fique à vontade para as suas considerações. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, professor Furtado, pelo convite. Agradecer a todos os telespectadores, né, que estão nos acompanhando, né, pelo GBTube. Agradecer mais uma vez ao professor Hildebrando também por estar aqui conosco, professor Petrônio. Só completando mesmo o que os nossos colegas, né, professores, né, colocaram de antemão de toda essa realidade que o município de Itapipoca tem, a gente precisa mesmo algo efetivo, para que a gente consiga colocar isso à mostra para a sociedade de Itapipoca. A gente precisa se unir com todas as forças que nós temos, né, sejam de cunho privado ou de cunho público, mas que nós tenhamos o mesmo pensamento, que é transformar a cidade de Itapipoca num polo universitário. E isso não depende só de nós como universidade, nem só de nós como faculdade, mas depende, como o professor Hildebrando e o professor Petrônio colocaram muito bem, depende de uma linha de pensamento em conjunto com a sociedade de Itapipoca, com o executivo, com o legislativo, né, para que a gente consiga realmente ter essa denominação junto ao município de Itapipoca como polo universitário. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Tá? A gente que agradece, professor Douglas. Agora eu passo ao professor Petrônio para as suas considerações. Eu quero agradecer ao Hildebrando, obrigado pela apresentação, principalmente desses dois termos, enclave e orgânica. Sempre é bom a gente aprender novos termos para a gente poder entrar nas discussões mais fortes, né? E nada como discutir com um geógrafo, mestre em geografia em desenvolvimento regional, para a gente entender melhor essa questão. Então, assim, eu queria só complementar uma coisa interessante, né? Eu gostei muito dessa posição que o Hildebrando colocou, dessa questão orgânica, e eu queria colocar uma coisa aqui. Itapipoca hoje ela tem 2 campos públicos, que é o IFCE e a FACED, então um do lado do outro, são campos universitários. Tem a UNITA, campus universitário, né? Mas a maioria das faculdades hoje de Itapipoca, elas estão alocadas, né? São locatárias de escolas. São locatárias de escolas, né? Nós temos alguns que têm uma salinha, outra uma salinha, né? Eu sempre digo, está faltando, né, Itapipoca, né, essa questão como a UNITA vim de corpo. Eu venho de corpo, instalo, né, monto a minha estrutura, mostro a minha cara, né? Então, eu sinto um pouco que algumas faculdades elas se escondem nas instalações que já tem, tal, né, não quer investir. Não. Mas também isso é um pecado, porque o poder público também, né, deveria entrar. Eu não sou contra. Olha, pode ter certeza. Já entrei numa briga por causa disso. O governo vai construir o prédio da Anhanguera. Não, o governo está dando terreno. Foi uma briga que houve aqui e tal, que a Anhanguera. Aí, quer dizer, nós vamos embora porque não tem. Foi igual o que aconteceu com a DAS, né? A DAS, quando pegou fogo, a DAS disse assim, eu vou me embora. Vamos embora. Quando pegou fogo o galpão, a DAS disse assim, eu vou me embora. Vamos embora daqui. Né? Aí, no instante, o governo do Estado e o governo do município se juntaram para um galpão para DAS de 6 milhões de reais. Quem construiu o galpão da DAS que pegou fogo foi o governo do Estado, de 6 milhões de reais.
Quer dizer, por quê? Porque eram 5 mil empregos. Tirar dados daqui, tu acaba com a cidade. Então, assim, e por que não isso aí também nas faculdades? Né? Por exemplo, hoje nós estamos reformando, né, estamos construindo um prédio novo da FACED, numa briga que tivemos com 11 milhões de reais para construir um prédio. Né? O prédio do IFCE do lado da gente foi construído pelo governo do estado por 11 milhões de reais, né? Foi construído para ser uma faculdade, hoje é do IFCE, o Instituto Federal está lá, está instalada, como o professor Dalbrando disse, colocando gente, colocando servidor, colocando gente de serviço, dando emprego, né? Dando emprego e dando bolsa, né? Ou seja, dando dinheiro para gerar, como eu disse, o Dalbrando falou, tinha falado, não gera todo não, mas uma parte gera, roda na cidade. Aí, por que não também investir nisso? Né? Investir numa faculdade que quer entrar, não, eu quero, mas eu não tenho como, não tenho aonde. Então, como é que o poder público poderia participar com a parte, sei lá, dar um terreno, né? Entrar em investimento. Como é que a gente investe? Né? O que a gente vai buscar? Eu acho que o poder público ele vai ter que fazer isso. Para ter essa estrutura orgânica, como o professor Dalbrando falou, eu acho que a gente vai ter que, o poder público ele vai ter que entrar com o seu poder de investimento. A gente sabe que agora, durante a pandemia, vai ser complicado, mas pós-pandemia, eu acho que lá para 2021, meados de 2021, a gente vai ter que pensar nisso, já com prefeitura nova, né? A gente, a partir de janeiro de 2021, a gente vai estar com nova administração, ou uma nova, ou renovada, né? Renovada por reeleição, ou nova, entrando um novo gestor, mas vai ter que sentar para pensar nisso, né? Pensar como é que os políticos, os parlamentares que foram votados em Itapipoca poderiam participar disso também, né? Através de emendas parlamentares. Então, como é que a CCTES, que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia, poderia participar desse processo também, buscando essa inovação, como é que essas faculdades, essas universidades poderiam trabalhar esses novos desenvolvimentos tecnológicos, né, como o Dalbrando disse. Então, eu acho que é muita coisa, mas eu acho que o processo depende de uma junção, de uma unidade, né, entre as universidades, como o Douglas falou, entre as públicas e as privadas, das universidades sentar numa roda, mas trazer para essa roda o poder público, para esse poder público também fazer a sua parte para transformar essa cidade numa cidade universitária orgânica. Eu prefiro a orgânica do que a enclave. Obrigado, Furtado, mais uma vez pelo convite. Ao Grupo SEI, que eu faço parte, que é um grupo muito importante, que vem discutindo a educação para esse município, e essa discussão faz parte. Douglas, professor Dalbrando, Gustavo, muito obrigado pela transmissão, está ótimo, a gente veio aqui, as pessoas estão comunicando, estão falando. Muito obrigado, Gustavo, também pelo seu trabalho aí junto a essa importante discussão que a gente precisa para o nosso município. Obrigado a todos. Obrigado, professor Petrônio. Né? É bom que o Petrônio faz parte do mesmo grupo, né, o Núcleo SEI, e já vai fazer os agradecimentos que eu podia ter esquecido. Né? Bem, agora eu passo para as considerações finais do professor Dalbrando. Eu gostaria também que ele falasse um pouco das propostas da campanha dele de reitor, já que nós temos uma UES aqui dentro de Itapipoca. Ok, professor? Beleza, Furtado. Tranquilo. A grande diferença, viu, Petrônio, entre enclave e orgânica é que a enclave ela pode ir embora a qualquer momento, porque as suas raízes com o lugar são muito tênues, entende? Por exemplo, essa fixação flexível, o cara se instala num ambiente já existente, não é, que, na verdade, só aluga, não compra, não amplia, é um modelo muito claro, não é, da primeira dificuldade, a turma pegar a mala e ir embora, né, tá ali enquanto gera algum tipo de dividendo, mas não faz o devido investimento, né, quando o campo chega, é um grande investimento, quando você investe, na verdade, na infraestrutura. Mas, assim, então, assim, o modelo que a gente deve estar pensando sempre da presença da universidade, principalmente no interior do Estado, é sempre como uma presença orgânica, não é? Que se relacione efetivamente, crie raízes naquilo que ela faz com o território. Furtado, a gente acredita muito na interiorização. O grande desafio
no nosso projeto, o projeto ESC que queremos, é uma aposta muito grande na interiorização. A Universidade Estadual do Ceará, e eu digo a rede estadual de universidades públicas no Ceará, precisam voltar às suas prioridades, né, às suas grandes metas, para ampliar ainda mais, e aí precisa convencer os nossos financiadores, que é o Estado do Ceará, que essa aposta na interiorização, ela é um caminho para a gente reduzir aquilo que é a grande chaga, uma das grandes chagas da sociedade cearense, que é a profunda desigualdade social e o empobrecimento da população. Nós somos o quarto país, o quarto estado mais pobre do Brasil. Né? Então, isso não é pouca coisa. Pobre em relação à renda das suas famílias, não é? Pobre em relação à renda per capita do cearense. Então, é uma situação muito, muito dramática essa que vive, não é, a sociedade. Então, qual o caminho da promoção social que a gente tem hoje é efetivamente a educação, e a presença de uma rede de universidades, de centros e faculdades no interior, ela pode sim ser geradora de desenvolvimento. Essa reflexão que vocês estão fazendo para Itapipoca, se a gente aplica sobre o território do Ceará e descentraliza a presença da chamada rede universitária em Fortaleza, já está cheia, entendeu? Fortaleza já está chegando ao seu limite de oferta de cursos superiores. A gente precisa da universidade no interior do estado do Ceará. Então, uma aposta muito grande nossa é de interiorização da UES. A UES precisa consolidar sua presença a partir dos centros e faculdades que já constituiu ao longo dos seus 45 anos, fortalecer essas unidades, garantir o seu crescimento e qualificação e apresentar um plano consistente de crescimento da universidade no interior do estado do Ceará. E para Itapipoca, de forma muito particular, nós temos aí o desafio de concluir, que eu chamaria dessa primeira grande etapa de expansão do campi da Faced, porque esse campi e a sua expansão garante um projeto de futuro para esta faculdade. Agora, um projeto de futuro que pode ser rediscutido com a comunidade interna e externa. E aí eu vou voltar para a nossa presença orgânica, entendeu? Uma presença que comece a pensar em cursos que dialoguem com essas potencialidades da região, não é? Olha, e aí, combinada com os demais parceiros, eu não preciso reproduzir o que a UINTA já faz. Eu não preciso reproduzir aquilo que, por exemplo, a UVA já faz, ou o IFCE. Não é por isso que precisa de um plano. Por isso que o plano precisa fazer parte de uma política de desenvolvimento do município e da sua região. Não é? Mas há uma potencialidade se instalando aí com essa nova infraestrutura da Itapipoca. Então, a aposta nossa é que com a conclusão dessa obra, é preciso que a comunidade da Faced discuta um plano de desenvolvimento. Né? E diga em que direção vamos caminhar na oferta de ensino, de pesquisa e de extensão. E como a minha presença enquanto Faced, portanto, como Universidade de Itapipoca, pode contribuir de fato para uma presença que gere novos circuitos da economia, que impacta na geração de renda de trabalho, que potencialize as relações e as atividades já existentes e que, portanto, a nossa presença seja, de fato, uma presença vetor do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social, político, cultural dessa região. Como eu disse, a nossa presença em si já gera um monte de benefícios, mas a gente pode mais, não é? E é nesse poder mais que o projeto ESC que queremos se acredita e é essa percepção que a gente tem das potencialidades da interiorização e do fortalecimento da Faced em Itapipoca e na sua região. E quero aqui, mais uma vez, agradecer demais esse espaço que vocês nos deram, conhecer o Douglas aí, prazer, Douglas. A fala do Petrônio, como eu disse, me lembrou minhas aulas de teoria do polo de crescimento, me lembrou
François Perrault, né? Então, lá no Recife, aprendendo um pouquinho sobre desenvolvimento regional, me lembrei, quando a fala dele, me lembrei de tudo isso, viu, Petrônio? Você é um cara que sabe, mesmo sem ter estudado, provavelmente, François Perrault. A tua experiência, a visão crítica que você tem aí de viver na cidade, te permite essa percepção muito fina, né? Muito delicada dessa dinâmica da cidade e da sua região. E, Petrônio, agradecer demais a você pelo convite, estou muito feliz por ter participado desse diálogo de alto nível. Furtado, perdão. Ok, professor Delbrando, a gente que agradece, né? O Núcleo 6 sempre está trazendo temas, toda sexta-feira, nesse mesmo horário, 17 horas. Né? Alguns professores da UES também já contribuíram, e hoje, talvez, aí, do nosso professor Delbrando, professor Petrônio, professor Douglas, todos com experiência em gestão universitária, né? E só temos a agradecer, né? Agradecer também aqui aos convidados, e além dos convidados, aos participantes, aqueles que estão assistindo, né? Agradecer ao GBTube por todos os bastidores aí, da live, da filmagem, tudo. A equipe muito competente do Gustavo, né? Certo? E, gente, chegamos ao nosso fim. E na próxima semana nós teremos, não definimos ainda o tema, mas o nosso coordenador Pedro Neto, né, um dos coordenadores do grupo, do núcleo, já está pensando também no novo tema para a próxima semana. Então, sem mais, só agradecer mesmo aos três, professor Delbrando, muito obrigado, professor Petrônio, muito obrigado, professor Douglas, muito obrigado, e vamos fazer uma forma aí da gente se interagir mais entre as universidades presentes aqui em Itapipó, ok? Boa noite, gente. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Muitíssimo obrigado.